noite a todos. Boa noite ao Aí. Alberto Cavalieri, a todos aí que estão aí, ao mestre Pinduca, que é uma honra ouvir essa sua didática, pela sua experiência, um dos pioneiros aí do jiu-jitsu. Estou pronto, Betão. Então já aproveita que você já está falando, professor, e pode se apresentar. E Tá, depois eu vou falo abrir um pouquinho aqui de o você slide. Isso, abre aqui o slide. Estou escutando. Você está aparecendo aí? Isso, está aparecendo sim. Beleza. Entrar de novo. Beleza. Bom, então aí boa noite a todos aí, o primeiro encontro internacional. Obrigado ao Beto pelo convite. Aí, prazer é todo nosso. Difundindo aí o jiu-jitsu. Meus estudos são baseados tudo, maioria em cima do jiu-jitsu, fazer uma breve apresentação. Sou formado em educação física, algumas pós-graduações. Meu mestrado fiz em cima da luta do MMA, e meu doutorado também fiz em cima do sistema imune, tanto de exercícios de altas intensidades e também alguns praticantes da aula de jiu-jitsu, não voltado para o alto rendimento. Pessoas que estavam procurando a qualidade de vida, principalmente também na questão do emagrecimento. Sou faixa preta 5º grau, já sou professor da UTAD, lá em Portugal, professor convidado para a Universidade Federal também da Paraíba, que a gente tem um laboratório que a gente desenvolve, pelo menos eu sempre tento desenvolver essa linha do jiu-jitsu para qualidade de vida. Sou docente permanente da FAG e da Unopar, e algumas faculdades que eu presto serviço dentro da área da pós-graduação. E como todo mundo aqui, grande maioria, também fui atleta, iniciei no judô, e graças ao Beto eu migrei para o jiu-jitsu. Bom, tive a graça de fazer a preparação física de lutadores, porque é a minha origem, também alguns esportes individuais, voltado para o MMA, mas eu via que faltava algo para mim poder contribuir para a sociedade. Não essa questão da formação do alto rendimento, mas sim a questão da qualidade de vida para buscar outras pessoas que queriam praticar a arte marcial, a arte suave e jiu-jitsu, mas não de forma de alto rendimento. Então, foi quando eu comecei, dentro da minha área docente, a pesquisar e, lógico, a contribuir com outros colegas a nível de publicações. Então, eu já tenho aproximadamente mais de 40 artigos publicados em várias segmentações do treinamento, mas eu tenho muito mais pelo treinamento, pela aula também da qualidade de vida sobre o jiu-jitsu, ok? Vou começar aqui com a pirâmide da atividade física. A grande maioria já são estudantes da área da educação física. A gente verifica aqui a pirâmide que nós temos. Hoje, a questão da Unesco, que nem o professor Beto Cavalieri comentou, sobre a questão do sedentarismo, a questão da aumento da obesidade, aumento... Só um momentinho, só, pessoal. Ô Beto, só para aproveitar Bora o lá. gancho, Vai lá, pode ir lá. libera para o mestre Pinduca, rapidinho, por favor. Eu acho que ele saiu, ele está tentando voltar. Está dando certo aí? Enquanto isso, o Rodrigo vai fazendo ali o que ele tem que fazer. Tranquilo. Perfeito. Desculpa, pessoal. Sem problema. Bom, nós temos a pirâmide, Então, nós temos a Unesco que nós temos aqui hoje, em razão dessa pandemia, a gente ficou aí sem prática de exercício físico, logicamente. Agora eu vou entrar no meu tema, que seria a questão da obesidade, que vem acometendo um mal perante a sociedade, e nós temos várias formas de trabalhar a questão da diminuição da gordura visceral, aquele que traz grandes prejuízos à nossa saúde. Pelo professor Rodrigo, sempre venho desenvolvendo, como todo mundo que está aqui,
o jiu-jitsu como forma de qualidade de vida, para você também fortalecer a questão das suas valências físicas, como qualquer outro esporte tem, como força, resistência, velocidade, coordenação e flexibilidade. A própria Organização Mundial da Saúde, ele está preocupado, como também a Unesco, que o que acontece, a obesidade, ele vem crescendo mundialmente, vem crescendo também no Brasil. Existe uma estimativa que de 2025, ou seja, daqui 4 anos, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso. 700 milhões de indivíduos vão estar com obesidade. E isso vem acarretando alguns malefícios à nossa saúde. Existem algumas diretrizes que nós, dentro da área da educação física, nós vamos sempre o quê? Prescrever treinamento com algumas diretrizes, com alguns norteamentos. E, normalmente, eles estão nos colocando sobre tempo, que nós estudamos daí sobre treinamento esportivo, sobre volume, volume e intensidade. E aqui eles comentam que pelo menos de 150 a 300 minutos é o ideal, você pode fracionar em 3 ou 5 vezes na semana, de forma moderada ou de forma de intensidade alta, que nós podemos trabalhar de 75 a 150. Lógico, tem alguns parâmetros fisiológicos que nós temos, como a frequência, VO2, é isso que eu vou querer colocar para vocês, como eu tenho trabalhado para conseguir colocar uma variável para uma criança que não entende muito, verificar a sua frequência cardíaca. Mas é muito, poderiam ser indagados se a gente colocar um frequencímetro, mas nós estamos trabalhando uma aula coletiva com 20, 30, 40 crianças, e se a gente tiver um trabalho de um projeto social, então fica difícil utilizar esse mecanismo tecnológico para todos. Então, existe uma relação da questão da obesidade infantil. Então, o próprio Ministério da Saúde, ou a própria Organização Pan-Americana, ele aponta que 12% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos já estão com obesidade. Isso caracteriza, se a gente for verificar, eu tenho alguns dados, nós estamos com 30% são do sexo feminino, existe um quebrado, mas é 9 milhões, do sexo masculino nós temos 12 milhões de crianças obesas. Trago aqui um dado informativo sobre questão adulta, professor, mas nós estamos falando sobre crianças, e porque você está falando adulto, porque esse é o histórico da pessoa que já vem do sedentarismo, não tem um hábito da prática de qualquer exercício físico, lá para frente ele também vai se tornar sedentário. Isso aqui existe uma projeção, tanto do sexo masculino e feminino, o sexo feminino está na cor azul e o sexo feminino está na cor vermelha, e o seu total. Então, houve um crescimento, um percentual de 2006 a 2018, praticamente que 68% da população adulta está com sobrepeso ou obeso. Lógico, professor, mas poderia ser influência da pandemia também, mas independente da pandemia, esse percentual seria menor. Existe aqui uma faixa etária, que é classificado como qualquer outro estudo. A faixa etária que mais desenvolveu a questão da obesidade foi a faixa etária de 25 a 34 anos, ou seja, 84%. Isso aqui são dados estatísticos. A gente vai verificar que 35 a 44 também está muito próximo de 81%. Lógico que eles fizeram um outro questionário sobre verificar a questão da renda, mas não vem a questão no nosso caso. O mais importante é passando esses dados sobre informação. E eu trago aqui um artigo para vocês verificarem sobre alimentos ultraprocessados. Então, nós temos aqui 2 linhas, nós temos uma linha 0, que é a linha preta, que eu estou passando o mouse. Esta linha está identificando o aumento, que é para cima, e para baixo é a perca. Então, nós temos a linha amarela, alimentos ultraprocessados. E na linha azul, alimentos não ultraprocessados. Ou seja, alimentos ultraprocessados, as pessoas que acabam consumindo, eles acabam a cada 14 dias aumentando 1 quilograma. Professor, mas quais são os alimentos ultraprocessados? Nós podemos ter várias justificativas pelo mundo corrido, pela informatização. Hoje o mundo está muito mais rápido. Um exemplo,
qualquer hoje notícia, tanto boa como ruim, demoraria 24, 48 horas para ser chegado do outro lado do Atlântico. Hoje, em questão de minutos ou de segundos, nós já temos essas informações. A criança, que agora nós vamos começar a entrar dentro do nosso foco, ele também tem uma vida corrida, ele tem alguns colégios que são full-time, ok? Ou half-time, mesmo assim tem as atividades extras que ele tem que realizar, ou seja, a alimentação tem que ser muito rápida, e não estão verificando a alimentação, não é o nosso foco, mas apenas também colocando que a alimentação influencia a questão tanto do sobrepeso e como também da obesidade. Então, ou seja, 14 dias apenas consumindo, eu vou aumentar 1 quilo. Ou seja, daqui um mês são 2 quilos. Você coloca em meses, em anos, e você vai verificar como que você vai aumentar de peso. Aqui não vou mencionar nenhuma aula de fisiologia, ok? Só para a gente entender o mecanismo, aqui um hepatócito é um fígado, nós estamos verificando que nós temos aqui alguns fatores de transcrições, só para a gente entender como é que funciona o fator do acúmulo, que nós chamamos das nossas reservas, que é a questão do carboidrato. Quando eu já estou com estoque muito bem preenchido, o que acontece? O próprio hepatócito, o fígado, ele vai direcionar isso lá no meu depósito, que é as células adiposas. E aqui nós estamos verificando, lógico, tem todas essas fases, né? Que a gente acaba estudando, que eu sou professor também, tanto de mestrado e doutorado, dentro desta área da fisiologia do treinamento. E quanto mais insulina e quanto mais carboidrato eu tenho, eu vou ter que acelerar, e eu vou acelerar esses 2 fatores de transcrição. Ou seja, enquanto mais eu estou comendo carboidrato, o meu corpo eu vou acelerar esse armazenamento. Poxa vida, que coisa mais estranha. Isso daqui é quando o nosso corpo pratica algum exercício físico. O mais importante está aqui em amarelo, exercício físico. Algumas proteínas, como a leptina, vão acelerar uma proteína, essa MPK. Essa proteína MPK, independendo, que daqui a pouco nós vamos entrar no treinamento, em alto volume ou alta intensidade, ela é ativada. Dentro dessas ativações, eu tenho, nós chamamos de biogênese mitocondrial, que aumenta o número de mitocôndrios, que faz a respiração celular, ou seja, eu já vou aumentar o meu gasto calórico, eu vou ativar um hormônio chamado hormônio sensível à lipólise, que vai ativar as gorduras, e principalmente esse PGC1-alfa, que vai também realizar a angiogênese. O que seria a angiogênese? Aumentar o número de capilares. Eu preciso irrigar também melhor aquela musculatura que eu vou trabalhar. Isso daqui, independente do exercício, se é de força, se é de resistência, se é da bioenergética, aeróbica ou anaeróbica, ela vai ser ativada. E se eu praticar a luta, o jiu-jitsu também, de forma controlada, eu consigo fazer esse processo do emagrecimento. O que nós estamos verificando aqui em vermelho é quando eu pratico o exercício físico, eu bloqueio. Então, aqueles fatores de transcrições, eu só vou voltar aqui, esses 2, ok? Os receptores de proteína de ligação, de regulação do esterol, e nós temos o elemento de proteína de ligação de resposta sensível ao carboidrato, eles são ativados, mas durante o exercício físico, tudo que está em vermelho, ele vai ser o quê? Bloqueado. A acetil-CoA, coenzima, que também vai fazer a degradação da gordura, ele também é bloqueado. Mas agora eu começo a ativar outros fatores para o emagrecimento. Uma forma rápida de poder entender, que agora nós começamos a entrar, saindo um pouco da fisiologia, esses slides eu já disponibilizei por o alfabeto, ok? Está lá em PDF, se alguém quiser, é só solicitar. Então, nós vamos verificar que a importância de orientarmos a criança a praticar exercício físico. Bom, nós, pelo menos aqui dentro dessa palestra, estamos incentivando a prática das lutas, não só em forma de qualidade de vida, como também a questão da formação do espírito, que até agora o mestre Pinduca estava falando, a questão também da autoestima, a questão também da defesa pessoal, são outros fatores que vão agregando a sociabilização, a participação
de aula em conjunto. Então, a luta também não é só a área competitiva. Temos outros fatores aqui que vão trazer benefício à criança e isto vai melhorar a sua condição lá na frente. Então, está aqui alguns dados que eu trouxe para vocês, que a probabilidade de um adulto ser obeso está ligado ao sedentarismo da criança. Então, 1/3 das crianças no Brasil, ou seja, a cada 3 crianças estão com excesso de peso. A inatividade física custa para aproximadamente de 53,8 bilhões. Para quê? Para mantê-las aonde? No plano de saúde. Para mantê-la aonde? No SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, quando nós estamos incentivando a praticar a luta como forma de qualidade de vida, nós também vamos estar melhorando o quê? Desafogando o Sistema Único de Saúde e dando prioridade àquelas pessoas que têm necessidade para a sua utilização. Para você ter uma ideia, cada pessoa ou cada criança obesa, ela vai ter $126, tem o custo. Mas o que isso pode gerar, essa obesidade? Nós qualificamos, como falamos, nós, pessoal da área da saúde, a Organização Mundial da Saúde, a ACMS também, vão ser umas doenças silenciosas. O que são doenças silenciosas? A obesidade hoje é considerada uma doença. Quando você tem um acúmulo da circunferência abdominal, onde você tem um excesso de carboidrato, e esse carboidrato, para vocês terem uma ideia, eu vou bloquear produzindo uma enzima chamada resistina, que ela não entra mais na célula muscular, e nessa célula muscular não tem uma entrada da insulina, o que acontece? Esse carboidrato ele fica na minha corrente sanguínea. Mas o sistema nervoso central não entende que eu estou liberando, que eu não estou entendendo por que eu não estou captando aquela glicose. Eu libero mais insulina. Possivelmente já ficando diabetes tipo 2. Com mais hipertônico meu sangue, eu tenho que acumular mais água, porque uma molécula de carboidrato equivale a 4 de água. Já automaticamente já estou hipertenso. De diabetes já estou hipertenso. Bom, todo aquele carboidrato precisa ser o quê? Direcionado para algum local. Ele precisa ser transformado em triglicerídeo, 3 ácido graxo e um glicerol. E isso vai ser depositado em forma de gorduras. Isso pode acarretar o quê? Aumento das placas. Que tipo de placas? Obstrução da passagem sanguínea. E são doenças silenciosas, que muito tempo atrás, há 30, 40 anos atrás, eram doenças que vinham tendo surgimento com pessoas com 50, 60, 65 anos. Mas, hoje, crianças com 12, 13 anos já estão com desenvolvimento de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica está associada a uma má alimentação, sedentarismo, a não prática de exercício físico e começa a fazer esse surgimento. E qual é o meio não medicamentoso, uma intervenção? Eu, pelo menos o professor Rodrigo, com os meus alunos, eu sempre estou indicando o quê? O jiu-jitsu. De forma lúdica, lógica, aí nós temos uma preparação que nós precisamos fazer uma aula, não é só colocar o aluno para fazer o exercício físico, tem toda a hierarquia, disciplina, mas também tem uma parte lúdica, lembrando que é uma criança, que nós trabalhamos aqui desde a partir dos 3 anos, com toda a didática e conforme vem o seu crescimento, o seu amadurecimento, nós vamos exigindo aos poucos. Está aqui, que eu acabei de falar para vocês, as consequências da obesidade, não só a questão de síndrome metabólica, mas hoje é associável também à depressão. A depressão já é de conhecimento científico, que é a má formação da noradrenalina, que são neuroreceptores e até os seus receptores adrenérgicos. Por isso que o exercício físico acaba melhorando, dando um aumento da produção de noradrenalina e dopamina. Isso já é comprovado cientificamente. E muito importante que esses estímulos são empregados com volume e intensidade, coisa que aprendemos nos livros de Gomes, Verkanchoz, de Bompa. E nós podemos trazer isso, sim, para o jiu-jitsu,
tendo a boa formação, tendo uma boa experiência, nós podemos trazer isso para as aulas de jiu-jitsu e trazendo os benefícios para essas crianças. Nós temos 3 tipos de gasto calórico. Nós temos o exercício físico, a alimentação e o repouso. Muito se engana-se quem acredita que somente o exercício físico ele vai melhorar o meu gasto calórico. Mas se a gente for verificar pela apresentação, que nós chamamos de TMB, da taxa metabólica basal, 60 a 75% de 24 horas, ou do meu metabolismo, questão de 3.000, 4.000 calorias, ele é gasto em forma de repouso. 15 a 30%, isso vai depender da massa, 15 a 30% vai depender do quê? Da intensidade aplicada, do volume aplicado, e os alimentos que ele também tem, que nós chamamos de dieta, efeito termos dos alimentos. Por isso que vem aquelas ideias de se comer mais fibras, a ideia de fracionar mais a sua alimentação, porque ele gera um gasto. Aqui, apresentando aproximadamente, em números, quanto que você está gastando. Isso aqui já é uma antiga, porque já foi alterado pela Health Nutrition, não é mais 2.500, é 2.000 calorias que o ser humano tem que consumir, já diminuiu o número de calorias pelo nível de obesidade, então, verificando que a atividade física, ele tem uma participação mais mínima. Qual a estratégia que precisamos criar para que, dormindo, para que no meu dia a dia, eu possa gastar calorias? Trouxe aqui alguns cálculos que pode ser realizado. Como nós estamos falando trouxe até com pessoas de 60 anos, nós temos de 3 a 10, de 10 a 18, algum cálculo só para a gente verificar como que está a minha caloria, quanto que eu devo ingestir. Hoje nós temos vários programas tecnológicos, como o Tecnonutri, como o Fat Burn, que você tem ali um programa que você vai verificando, mas nós estamos trabalhando com criança. Apesar que criança hoje, meu filho, por exemplo, de 10 anos, entende muito mais de tecnologia do que eu. Ou seja, o mundo deles é a tecnologia. Eles já nasceram sabendo, eu estou me adaptando à tecnologia. Pelo menos eu tenho 50 anos e é difícil para mim me adaptar, mas eles já estão o quê? Vivendo a tecnologia. E o gasto energético, ele depende do quê? De um consumo dietético e de um gasto. Eu coloquei aqui, esse gasto aqui é a prática regular e controlada do jiu-jitsu. Trouxe um dado, porque quando nós estamos praticando exercício físico, por que eu estou verificando? Por que eu tenho que treinar um VO2 máximo? Por que eu tenho que intensificar um exercício? Por que eu tenho que fazer mais flexão? Por que eu tenho que verificar mais polichinelo? Por que eu tenho que aumentar a velocidade da entrada do meu golpe? Se eu não sou competidor, não, nós estamos aqui melhorando a sua qualidade de vida. Daqui um estudo longitudinal muito bem utilizado dentro das aulas, que foi realizado com mais de 5.000 homens. E foi verificado em que o limiar acima, então nós temos uma linha alaranjada, ok? A linha preta que está identificando o normal, um VO2, aproximadamente qualquer ser humano está em torno de 34 a 38 mililitros quilograma por minuto, a quantidade de oxigênio que eu estou sendo utilizado, e verificou-se nesse estudo o quê? Que as pessoas que tinham VO2 acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde ou pela Organização Americana Médica, eles tiveram uma expectativa de vida aumentada. Viveram mais quem tinha o que? Um VO2 maior. Ou seja, a cada aumento do VO2, aumenta-se a expectativa de 5 anos. Então, um exemplo que eu uso, não tem muitas vezes, mas nós temos meninas que estão do sexo feminino trabalhando hoje o jiu-jitsu. Como que você faz a intervenção da osteoporose? Na infância. Melhorando a densidade mineral óssea. O osteoblasto, o osteoclasto, para que eu construa a matriz oceoide. É que nem uma poupança, lá na frente eu vou ter um desgaste, um processo natural, ok? Eu tenho crescendo, tenho desenvolvimento, eu tenho a minha maturação, que fica de 16 até 25, depois do 25 ao 30 eu tenho um declínio, dos 30 anos eu começo a ter um declínio, a cada 10 anos começo a ter um declínio de 5%.
E o mesmo exemplo que eu estou usando para você da osteoporose com crianças do sexo feminino, nós também trabalhamos aqui, ambos os sexos, a criança, para melhorar o seu VO2. E isso traz o quê? A positividade na qualidade de vida, ou aumento da expectativa de vida. Ah, mas eu vou viver até 95 anos. Excelente, mas você vai ter uma vida dependente ou independente? Dependente do quê? De muletas, de pessoas para lhe auxiliar. Um estudo aqui também bem clássico, que só para depois, lá na frente, a gente poder entender a colocação, né? Por como que eu vou gastar a energia em repouso. Um estudo clássico aqui, nós temos um gráfico X e Y, nós temos aqui na parte vertical, perdão, os gastos calóricos, então eu tenho 500 calorias, 1.000 calorias, 1.500, 2.000, 2.500, e na linha horizontal eu tenho a massa livre, o fat mass, a massa livre de gordura. O exemplo muito bem clássico, eu tenho aqui 40 quilos de massa magra, e eu tenho um gasto de aproximadamente 1.250 calorias. Se eu aumentar esse meu músculo, ok? Olha lá, aumentei o dobro para 80 quilos. Ou seja, eu dobrei esse gasto. Professor, mas no jiu-jitsu nós trabalhamos a calistenia, trabalho exercício com o próprio peso corporal. Foi colocado ali antecipadamente, não precisa ser alta intensidade, pode ser em volume. Posso estar controlando os exercícios sobre membros superiores, tronco e membro inferior, anterior e posterior, dividindo a minha aula, como se eu estivesse prescrevendo dentro de uma sala de musculação. Então, é importante a gente ter no conhecimento, nós podemos transferir todos esses exercícios sem perder a essência da filosofia, dos princípios que regem a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, e também não perdendo a parte técnica. Olha só que bacana esse estudo. Aqui é um estudo, aqui o ESR-SMR, que é o Sleep Metabolic Result. A pessoa fizer aqui treinamento de alta intensidade e de moderada intensidade, só para vocês entenderem. Aqui nós temos o R. O que seria o R, professor? Coeficiente respiratório, que acima de 1 eu estou usando carboidrato e abaixo de 0 eu estou usando gordura. Então, nós temos esse gráfico aqui, onde eu tenho a linha vertical, tenho 0, abaixo de 0 e acima de 0. Ou seja, as pessoas aqui que fizeram exercícios de força, ou seja, alta intensidade, por ter sido uma flexão, um agachamento, gastaram muito mais gordura dormindo. Isso nós sabemos que o nosso corpo ele vem se recuperando durante o repouso noturno, que dentro da teoria do treinamento nós chamamos da teoria da supercompensação, uma boa alimentação e um bom repouso noturno. E aqui também nós temos o gasto pré, na forma branca, e pós em preto. Olha só o gasto do dispêndio energético aumentado. Ou seja, quem fez exercícios de moderada gastou energia, sim, gastou. Mas quem fez exercícios de alta intensidade também aumentou muito mais o seu gasto calórico. Trouxe aqui, né, um artigo independente, Right Intensity Training ou Right Volume Training, ou seja, volume de alta intensidade ou treinamentos com alto volume, baixa intensidade ou baixo volume e alta intensidade, eles vão ativar alguns fatores fisiológicos. Que fatores fisiológicos? Eles que vão fazer o emagrecimento, que está aqui embaixo. O fator de oxidação, o aumento da utilização do glicogênio muscular das nossas reservas, do GLUT4, a sua ativação, das mitocôndrias, binogênio mitocondrial, tipo de fibras. E agora vem um detalhe. Professor, eu estou praticando minha aula, eu preciso saber agora como que está o nível da intensidade. Tudo bem, nós podemos usar a escala de Borg adaptativa, utilizar a percepção subjetiva do esforço, a carga interna, mas nós estamos trabalhando com crianças, que muitas vezes o discernimento não é igual a um adolescente ou um adulto. Então, uma forma que nós temos de verificar é a capacidade respiratória ou frequência respiratória. O que seria isso? Você contando cada respiração, cada inspiração você conta. 1, 2, quer dizer, normalmente em repouso,
você tem de 10 a 15 frequência de respiração. Durante um exercício físico, então, só para a gente poder entender, cada inspiração eu tenho 500 ml de ar, daí em forma de repouso. Só que 150 não é os 500 que é utilizado. Por isso, na aula de primeiro socorro, né, quando eu dou aula também para o pessoal da medicina, nessa área de fisiologia do exercício voltada para a qualidade de vida, quando você faz a respiração boca a boca, o que você está colocando? CO2? Não, você está colocando oxigênio, porque tem um espaço morto, desde da traqueia até os alvéolos, fica um espaço morto. Então, 500 ml, eu estou sendo capitalizado, 150 no espaço morto, eu vou usar apenas 350. Então, na contabilidade, quanto que eu vou usar de oxigênio? É 350. Então, olha só, essa pessoa que está em torno de 15 inspiração, ele está consumindo 5.250 litros de ar. O que isso está associado? Ao consumo de gasto calórico. E após exercício físico? Já fizemos esses testes, não ainda em publicações. Uma criança, dependendo, aí vai depender do exercício físico, qual a intensidade, sem usar frequência cardíaca, a criança é fácil, ele só vai ficar 60 segundos calculando. Tem criança que chega até 40, ou seja, 4 vezes mais essa capacidade respiratória. E essa capacidade respiratória, dependendo da intensidade aplicada, ele pode durar 24, 48 até 72 horas. É isso que o pessoal utiliza hoje com exercício contra a resistência, quando você tem pesos. Agora aqui, o que nós estamos utilizando com as nossas crianças? O próprio peso corporal. Professor, mas agora a flexão já está fraco. E a puxada que eu estou fazendo arrastando, com ele em pé, que é igual do judô? Existe, no jiu-jitsu também existe projeções. Não é só começando joelhado. Então, dentro da defesa pessoal, vejo sempre o mestre Pinduca, assisto vários vídeos deles, várias aulas, sempre defendendo, sempre está começando. Então, nós temos vários meios de estar treinando esse trabalho de força e aumentando nossa intensidade. E verificando de que forma? Forma simples. Utilizando o quê? Apenas o relógio e verificando. Como eu já tive alunos que eu solicitei, lógico, aos pais, que verificasse após ao banho, não pode ser verificado após ao consumo de carboidrato, porque o carboidrato, na sua fase final, ele é expelido como forma de CO2, que tem a sua formação do ácido carbônico instável, que é a mesma coisa da eliminação do ácido lático. Eu estou meio com a hiperventilação acelerada, porque consumiu carboidrato. A fase final, o hidrogênio é utilizado, mas o carbono e o oxigênio vão ter que ser eliminado. Então, é orientar depois de 2 horas verificar. Então, tinha crianças, fizemos o quê? Um exercício que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, um exercício padrão que existe de uma franquia, que mesmo após 6 horas após o exercício, ele estava apenas com 15, ok? E estava apenas com 17 com a sua capacidade ventilatória. Mas isso não é muito. Bom, se é 2 inspiração e expiração, ele estava com 700 ml acelerado. Ou seja, está gastando energia. Aqui, alguns exercícios que podem ser colocados, ok? Trabalho com cone, muito falar sobre trabalho funcional, muito trabalho sobre carregar o próprio colega, trabalho com elástico, nós estamos verificando aqui do lado esquerdo, ok? Olha o trabalho de força aqui, quando nós estamos trabalhando, parece que não, quando nós estamos criando uma resistência, lógico, quando a pessoa sabe toda a técnica, a gente não vai colocar com pessoas iniciantes, depois que ele tem todo um aprendizado da defesa e do ataque. Então, agora, eu quero que ele crie uma resistência de força isométrica. Não é aquela força dinâmica de resistência, onde tem 3, 4, 5 repetições, mas existe uma força semelhante ao Pilates, mas é uma força isométrica, mas também tem o que? A força dinâmica, estende, puxa, estica com as pernas, sai, se movimenta o fogo de quadril, o gasto calórico é muito maior. Nós temos o cano, nós temos as repetições, que é realizado com combinações de golpe. Então, agora nós estamos trabalhando já com volume, estou colocando o tempo para fazer essa repetição, depois eu estou trabalhando no dia seguinte, olha lá a periodização ondulatória, que tanto se fala, que nós estamos trazendo agora para o jiu-jitsu.
periodização ondulatória, que eu estou trabalhando resistência, estou trabalhando alta intensidade, agora estou trabalhando uma intensidade moderada, estou trabalhando uma intensidade alta. Olha aqui, outra situação de frente para o outro, onde tem que ser mais rápido, onde você faz um sprawl, onde você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a sua intensidade já do exercício. Trouxe aqui uma franquia que eu sou filiado e alguns exercícios padrões que eu falei para vocês. Então, tem um polichinelo, um agachamento, flexão, de novo polichinelo, agachamento, repetição, ou seja, forma de circuito, forma seriada. Se você for verificar, nós podemos até trabalhar um drop set, que é utilizado dentro de uma sala de musculação. Eu posso começar com 30 polichinelo, depois vou começar com 20 polichinelo, depois vou começar com 10 polichinelo, lá na terceira série. Olha o conhecimento que agora, quando nós temos do aprendizado do ensino superior, eu posso ser utilizado. Olha lá, abdominal com estrangulamento, com ou sem colega, abdominal no cotovelo do joelho, a queixo no peito, que eu estou trabalhando o esternocleidomastoide, eu estou trabalhando toda a minha musculatura do meu pescoço, estou trabalhando, muito importante, a parte posterior da minha musculatura do meu corpo. 80% da população mundial já tem problema de lombar. Então, hoje, o meu público, acredito que o nosso público, está aqui, qualidade de vida, melhorando, que nem o mestre Pinduca comentou, o professor Beto também comentou. Hoje, eu não tenho alunos que muito tempo atrás, a Arte Suave era um público de 15 a 25 anos, 13 a 25. Hoje, ele é muito grande. Eu tenho, dentro do meu público, até pessoas que se iniciaram com 63 anos de idade. Buscando o quê? Não a competição, não a alta performance, a qualidade de vida. Isso aqui já é um estudo publicado, já foram com crianças, que é a questão da hipotensão. São pessoas normotensas, são crianças. Então, está aqui os dados, que é a idade, massa corporal, a estatura, MC, a gordura. E olha só que bacana, realizado aqueles exercícios padrão, ok? Então, foi verificada a pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca do produto. Não vou me ater, assim, em muitas questões, mas a gente vai verificar de 123, olha só, pessoas normotensas, crianças que estão ali, todo um fator modificação fisiológica. Depois de 60 minutos, ok? O que verificou? Houve uma queda, não estatisticamente, mas houve uma queda, olha só, de 123, ou seja, estava de 12, nós a gente faz a leitura de 12 minutos de mercúrio, mas foi para 122. A frequência cardíaca de 68,1 ainda ficou hiperventilado, quer dizer que ele está gastando energia. Isto vem verificando o quê? Que a intervenção, desde jovem, a gente vai verificar o quê? Um trabalho de fortalecimento das artérias, do músculo cardíaco, principalmente das artérias aorta, carótida interna e externa, irrigação da parte encefálica. Professor, eu verifiquei que 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, houve uma hipertensão. Lógico, o corpo está se adaptando, está se ajustando, liberando os barroreceptores comunicativos, fazendo a liberação de óxido nítrico, fazendo o relaxamento da parte muscular. Isso aqui são crianças. Muito se treina, se faz aqui com exercício com peso, lógico. Se tivesse uma sobrecarga maior, uma resistência maior, lógico que a hipotensão seria maior. Mas aqui nós estamos falando com crianças em torno de 7 a 12 anos, que fizeram exercício com o próprio peso corporal. Uma análise da flexibilidade, porque muito se fala sobre o nível de flexibilidade, um trabalho de flexibilidade, que luta não dá flexibilidade, que grande mal de lesões é causado pela flexibilidade, ok? Então, nós temos aqui uma classificação, banco de Wells, uma coisa bem simples, não tem nada tecnológica. Nós colocamos ali 72 pessoas para fazer esse teste, eram crianças, ok? Que aqui aí eu precisei solicitar a participação de outros colegas de outras academias que pelo menos tivessem um início, ok? Tivesse se matriculado, não tivesse pelo menos mais de 30 dias de treinamento, porque já começa a interferir. E verificamos o quê? O início e 3 meses após. E nós vamos verificar que aqui nós temos aqui um padrão que é colocado no banco de Wells, que a gente vai verificar
que de 40, que estava excelente, fraco estava em 7, regular estava em 8, houve um aumento. 3 pessoas já foram já para 40, de 5, 7 pessoas já passaram para bom, para médio. Ou seja, o fraco foi diminuindo. Qual que poderia ser essa justificativa desse fraco? A frequência, quantas vezes ele frequenta, 2 ou 3 vezes. Será que está matriculado para frequentar 3 vezes, veio 3 vezes durante esses meses? Nós não tivemos esse controle. Então, uma das questões da discussão, por que não teve um número maior de benefício, são esses fatores que acabam gerando essa interferência, essa influência. Eu gosto de utilizar tanto em aulas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, mas a questão da cintura quadril é excelente. Na verdade, é cintura. Então, homens 94 até 102, mulheres 80 e 88, para ver se não vai desenvolver o quê? Sino metabólico, que todos os nossos órgãos estão situados na região abdominal. Então, ali, imagine se a gordura está indo para fora, imagine como é que está na parte interna. Então, tem esse índice de conicidade, que é bem simples. Eu tenho a circunferência da cintura em metros, eu tenho a equação, raiz de peso pela estatura. Faço esse cálculo, coisa bem simples. Nesse exemplo colocado aqui, uma pessoa de 78 quilos, estatura de 1,77 m, eu só tenho que fazer aquela conversão de centímetros em metros para ter todas as unidades igualadas, e eu tenho uma tabela, e eu vou verificar aqui, ok? Inclusive, nessa foto, a gente verifica que além da aumento da circunferência abdominal, nós verificamos o quê? A cifose formada, uma hiperlordose, verificamos o quê? Uma anteversão de deltoide, a questão cervical também já está alterado, diferente de uma pessoa que esteja o quê? Aquele, como eu vou falar assim, dentro de um peso ideal. Tem várias formas de nós utilizarmos para verificarmos o nível de obesidade. Eu gosto de utilizar isso daqui, que é muito bem conceituado, utilizado também na Europa, utilizado também em outros estudos, ok? Por fim, colocando aí, sendo breve, agradecer a todos, entendeu? Meu contato, e deixo aí ao meu amigo Beto Nunes, que me apresentou ao jiu-jitsu, que eu falei, eu vim do judô, eu sou do interior do estado de São Paulo, descendentes da parte oriental, então na época, só tinha o judô, e quando eu parei para fazer a faculdade, o Betão, por assim falar de forma carinhosa, me convidou para a gente fazer o jiu-jitsu, que ele falou, Yoshi, você está meio gordão, então você precisa praticar um jiu-jitsu. Foi quando eu conheci o jiu-jitsu, e foi onde também ele me incentivou a ir para os Estados Unidos, fiquei um bom tempo lá trabalhando, uma experiência fantástica. Essa organização americana foi formidável trazer essa didática de aula, entendeu? Na verdade, não é que nós tínhamos, só que nós não utilizávamos. E a rentabilidade também, essa organização, foi excelente. Então, me encerro por aqui, não sei se foi o tempo ideal, não sei se eu passei, e deixo meus agradecimentos, e era isso que eu queria falar. Em 30 minutos, 15 minutos, é muito pouco tempo a gente falar. Eu queria ter colocado alguns vídeos, que, na verdade, quando eu falei para vocês, eu publico muito essas publicações, nada mais é do que contribuir com os colegas, né? É isso que a gente faz. Então, eu também sou professor da área da docência, e as pessoas que eu oriento são pessoas que eu gostaria que trabalhasse com lutas e mostrando o benefício da luta. Então, luta, lógico, foi colocado muito como defesa, e é uma defesa pessoal. Mas a pessoa está aprendendo defesa pessoal, condicionamento, os princípios, que é muito importante hoje, numa juventude que nós estamos vivenciando, que eu sinto falta muitas vezes, entendeu? Que não sei, todo mundo que foi criado num princípio bem rígido, muito próximo do militarismo, que hoje é arte marcial, e isso é muito importante para esse pessoal respeitar o próximo. Então, deixo aqui minhas palavras finais e agradecimento a todos aí.